Vamos dar sequência agora chamando a Camila Bassi. Ela vai falar sobre o caminho da fé, esse caminho que cada vez cresceu mais, né? Quando eu conheci, ele começava em Águas do Tambaú, hoje está bem longe, né? Bom dia, pessoal. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer ao Mariano e agradecer ao Anselmo pelo convite. Eu acho que eu sou a caçula dessa turma aqui, toda experiente. E depois de todos esses dias, né, ouvindo vocês falarem dessas experiências maravilhosas que vocês tiveram mundo afora, eu resolvi mudar um pouquinho o contexto da minha apresentação, porque seria, acho que meio banal, né? Uma jovem que estava envolvida com o caminho de uma maneira muito técnica, vim falar de um caminho de peregrinação que muitos de vocês aqui acho que já tem pós-doc, né, de caminho da fé, não é nem bacharelado, tem muita gente aqui que já fez muitas vezes. Então eu não vou me ater à trilha propriamente dito, porque todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, mas eu vou falar acho que de um lado que é a minha especialidade, né? Eu sou turismóloga de formação, me especializei em gestão de mercado pela USP, eu sou profissional, eu trabalho com isso e estou no caminho há 7 anos. Entrei no caminho por conta de um projeto da Fundação Banco do Brasil, na captação de um recurso para a sua estruturação, e de lá desenvolvi um plano de negócios que meio que mudou um pouco da realidade dessa rota, né, desse produto de peregrinação que todos vocês conhecem e que se assustam um pouco com o tamanho que ele está hoje. Então, eu venho trazer um pouquinho da reflexão sobre o caminho da fé, mas de bastidor. O que existe, né, por trás desse produto? O que existe por trás dessa trilha de peregrinação, né, que vocês usufruem, que tem uma infraestrutura, existe uma modelagem de trabalho que hoje vem sendo uma referência para muitos caminhos, para muitas rotas que querem se estruturar de maneira sustentável. Então, eu vim contar um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa nossa forma de trabalhar. Então, o Caminho da Fé, né, ela é uma rota que envolve Vamos lá, me ajuda a falar essa palavra, que aqui dá uma emboscada. Religiosidade, cultura, natureza e esporte. Por que a gente colocou isso nessas 4 palavras? Porque ao longo dos anos a gente veio fazendo algumas pesquisas na ficha de inscrição de identificar qual que era a motivação das pessoas que levavam as pessoas para o caminho da fé. E aí a gente percebeu que não é uma, né? Elas se misturam ao longo desses 13 dias, 14 dias, 15 dias, 5 dias, 20 dias, 35 dias, que hoje a gente tem caminhos. Tem ramais, que a gente chama de ramais no Caminho da Fé, com 894 quilômetros, né, saindo lá da Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição, em São José do Rio Preto, que leva até o Santuário Nacional em Aparecida. Então, é uma grande experiência. Pode passar? Então, como é que tudo começou, né? Todo mundo conhece o Almírio, né? O Almírio José Gringues, que foi o idealizador do caminho, que depois de aposentar, depois dos 60 anos, resolveu sair peregrinando por aí. Ele já tinha alguns aspectos muito interessantes de um homem livre, né? Então, não foi difícil sair andando, sair viajando, e ele fez alguns caminhos e voltou para o Brasil. Naquela época, ele era presidente da Associação Comercial de Águas da Prata. Águas da Prata é uma cidadezinha muito pequena, uma estância do mineral no interior de São Paulo, e que tinha a sua história no desenvolvimento da atividade turística muito focado no termalismo, né? Mas que teve uma decadência, não conseguiu se estabelecer ao longo dos anos. Então, o Caminho da Fé foi uma alternativa para reposicionar essa cidade no contexto econômico, idealizado pelo Almírio. Vamos lá? Então, aqui, quando o envolvimento faz toda a diferença, são algumas pessoas que eu coloquei aqui, porque eu tenho feito, nos últimos 7 anos, parte dessa história. Mas o Caminho da Fé é muito maior do que, né, do que está acontecendo hoje, né, no caminho. Ele foi um processo de construção coletiva por um grupo de amigos que, a cada fase desses 18 anos de caminho, ele teve pessoas muito fundamentais que desenvolveram o seu trabalho, né? Eu só estou no último bloco. Pode ser que daqui a um tempo eu não esteja lá e que
as coisas que eu desenvolvi tecnicamente dentro desse negócio, da maneira como eu venho trabalhando no processo de institucionalização dos processos, ou seja, independente se seja a Camila ou qualquer outro técnico, o caminho vai continuar sendo desenvolvido dessa maneira porque é um processo institucionalizado. Então, todas essas pessoas, seu Clóvis, seu Almir, Maurão, lá de Confidentes, que muitos de vocês conhecem, que é um grande querido, Alice, Jaime, a Ana, que é a nossa atual presidente, cada um colabora, então colaborou nessa trajetória de 18 anos de uma maneira muito significativa. Nos últimos 7 anos, a gente deixou de ter um pouco do trabalho voluntário, árduo dessa diretoria que estava muito cansada, porque é isso, as pessoas cansam, né? Eles estavam envelhecendo e estavam cansados, e o caminho estava meio estagnado lá em 2013, 2014, não estava conseguindo ir um pouco para frente. Conseguimos captar esse recurso, desenvolver esse projeto, e esse plano de negócio ele veio dar um outro olhar, que é essa visão de futuro. Né? Porque a gente fez uma pergunta lá em 2014, né, em 2015. O que é que o caminho da fé quer ser? Como ele será? Como é que vai ser a formação dos sucessores? Como é que vai ser esse processo de olhar para o futuro? E eles não sabiam o que fazer. Então, ali a gente teve a oportunidade de escolher uma forma de trabalhar e daí em diante seguir um caminho e que a gente está novamente agora em 2021. A gente começou isso no final de 19, 2020 a gente teve que dar uma, né, se readaptar, mas um novo processo de planejamento para pensar o caminho para os próximos 10 anos. Porque é assim que o processo de planejamento estratégico acontece, quando a gente olha isso como um negócio social, que é o que eu quero falar para vocês. Pode passar, é só uma frase, né? Então, assim, o caminho aqui todo mundo conhece, né? O comecinho ali depois do cotovelo da Luminosa e ao começo da subida, que é um ponto super emblemático, que ela é uma jornada de superação, fé e amor, né? E eu acho que ela é uma questão de... essa jornada de superação, fé e amor, ela é para todo mundo que está envolvido com esse negócio. Não só para quem está na ponta, oferecendo serviços e oferecendo hospitalidade, oferecendo acolhimento, quanto para o próprio peregrino que o pratica, independente da sua motivação, independente do que leva ele para lá, a fazer essa viagem. E também para quem está no bastidor, pensando isso, estruturando isso, para conseguir fazer com que essa engrenagem toda funcione de maneira orgânica e sistêmica para que todo esse público consiga usufruir de um negócio que tenha qualidade, que tenha segurança, que tenha infraestrutura, né? Então, as informações básicas envolvidas, eu vou passar bem rapidinho nisso daqui, porque vocês já estão cansados de saber, pode passar. A gente faz, toda a nossa forma de atuação foca muito no público, ou seja, qual é a variação do público que envolve o caminho da fé, desde aquele que está ali na ponta, oferecendo um serviço, e que se vê diante de um negócio que está passando na porta da sua casa e ele pensa, o que eu faço com isso? Como eu me relaciono? O que eu vou oferecer? As modalidades, e hoje há uma briga muito grande, e eu estou ali de uma maneira resiliente, né, segurando a onda dessa questão da modalidade de a pé e bicicleta, porque o fluxo de veículos no caminho aumentou demais por conta da facilidade do fluxo, né, da facilidade do deslocamento, e isso tem atrapalhado demais o desenvolvimento e a qualidade dessas viagens. Então, a gente está aí quebrando a cabeça como é que a gente vai fazer para resolver um problema que está aí e a gente não tem como evitar, né, porque a gente pode impedir que as pessoas passem. Nossa relação com o envolvimento com as comunidades, cada bairro rural, cada cidade, hoje são 72 municípios regulamentados por meio de lei municipal, termos de cooperação, repasse de recurso, prestação de conta, tem que estar tudo isso lá no nosso portal de transparência. A gente tem uma relação de devolutiva também com as comunidades ao longo do caminho, no que tange o relacionamento com a rede empreendedora, que a gente chama, que é todo mundo que oferece algum tipo de serviço, algum tipo de... que tem algum tipo de negócio. E na própria comunidade, de falar também sobre essa questão da educação para o turismo, para a questão do bem receber desse peregrino, desse ciclista que está passando por lá. Envolvimento da economia, porque movimenta a economia de uma maneira muito significativa. É uma proposta de desenvolvimento, porque em 18 anos, a quantidade de negócios e de pessoas que saíram aposentaram ou mudaram de vida e foram para o caminho empreender,
criaram a sua pousada, criaram o seu ponto de apoio, criaram as suas assessorias, as suas operações. Então, assim, ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e não tem como a gente não considerar isso, né? E a questão da motivação que a gente vê aí, que são as mais variadas e que a gente acredita que isso é uma coisa muito livre, né? E ele é muito íntimo. O Almiro fala muito isso nas suas apresentações, na maneira como ele apresenta o caminho, que independe do que leva a pessoa. O importante é o quanto esse negócio vai transformar essa pessoa em alguém melhor. E aí a gente está conseguindo atingir a nossa missão, a nossa essência, né? Porque ser uma ferramenta de transformação, essa transformação vai ser replicada onde é que essa pessoa estiver, né? Seja na casa dela, seja na comunidade dela, seja no bairro, seja com o pai, o filho, independente, né? Então, assim, até a gente, e eu vou falar uma coisa, vocês podem, né? A gente vai tentar exercitar o não julgamento. Eu não sou peregrina, eu sou uma jovem profissional que trabalha no produto, que estuda isso 24 horas, tenho um desejo enorme, mas não sei se tem capacidade de caminhar, estou me preparando para os 20 anos do caminho, que é aí 23, que dessa eu acho que eu não escapo, mas eu conheço o caminho de ponta a ponta, trabalhando nele, me envolvendo com as comunidades. Então, assim, a motivação, e ele me emociona diariamente, né? Eu estou falando aqui, eu estou arrepiada, e estou dando uma segurada aqui no meu diafragma para não começar a chorar, porque é muito emocionante poder construir uma carreira, construir o meu trabalho em cima de um negócio que muda a vida de tanta gente. Então, isso é muito legal. O modo da viagem hoje, a gente trabalhava muito com uma viagem, promovia muito uma viagem autônoma. A gente sempre discursou sobre essa questão da viagem autônoma, ou seja, a Associação dos Amigos do Caminho da Fé organiza toda e qualquer informação disponível em todos os nossos canais de comunicação para que o peregrino possa fazer a sua viagem de forma autônoma, sem a necessidade de algum tipo de intervenção, algum tipo de intermediação. Ao longo dos anos, a gente percebeu que isso começou a mudar, mas começou a mudar não porque provavelmente essas assessorias identificaram uma oportunidade de negócio. É óbvio que identificou uma oportunidade de negócio. A demanda aumentou demais. Mas significa também que o próprio mercado consumidor começou a ter uma nova necessidade, começou a ter um pouco mais de comodidade. Então, eu quero um apoio, eu quero uma logística, eu quero alguma coisa. Então, assim, a gente não podia negar isso, né? A gente não pode fechar os olhos para esse movimento. Então, a ideia era que, como é que nós criamos processos de regulamentação para que essas atividades e serviços sejam feitos da forma correta e que não impacte o nosso trabalho enquanto instituição e que não também esfole o peregrino na hora de cobrar por esse serviço, porque tem muito disso. E de que ele faça isso com qualidade, com responsabilidade, dentro de um sistema de segurança que a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, a gente tem as viagens autônomas, que são as pessoas que resolvem fazer sozinha. A gente tem uma viagem que é auxiliada, ou seja, ele disponibiliza informação, mas ele dá um tipo de apoio mínimo. E a gente tem a viagem guiada, que são as assessorias que têm os seus veículos e carregam as suas mochilas e fazem todo o sistema de reserva, enfim. Então, isso é uma realidade. Eu não vou ficar brigando, a gente vai ficar brigando com a realidade, a gente vai tentar entender a realidade e ver de que forma isso vai ser trabalhado da melhor maneira possível. Nesse processo de desenvolvimento ao longo de 18 anos, e aqui todo mundo conhece, né, Dona Natalina e o seu marido, ali é o pessoal lá do Rancho das Cachoeiras, que é muito interessante também aquela localidade. Ao longo desses 18 anos, o caminho, esse produto de turismo religioso, ele proporcionou o desenvolvimento dessas comunidades locais que nem se imaginava trabalhar com turismo. Investigação, né? Existe um processo de investigação e desenvolvimento de traçado. E o porquê que eu falo isso? Porque existe uma quantidade enorme de pessoas que entram em contato com a gente para dizer, olha, eu estou identificando uma trilha no meu município, como é que eu faço para entrar no Caminho da Fé? Porque ele virou uma marca forte, consolidada, que dá resultado, que promove desenvolvimento, que gera uma expectativa no consumidor real. Ninguém vai para o Caminho da Fé e sabe e vai viver perrengue. A não ser que o processo de planejamento dele tenha sido feito errado. Mas a maior parte das vezes não acontece. Por quê? Porque ele tem uma estrutura disponível que vai atender essa necessidade. Claro, a gente está falando muito do ramal principal, que tem 318K, que já tem 18 anos, e a gente tem 19 ramais que foram desenvolvidos ao longo dos anos e que estão em busca, uns mais
desenvolvidos, assim como o principal, mas outros um pouquinho menos, mas que está em fase. E a gente entende que isso é um processo contínuo e natural de cada localidade. Fomenta o turismo e promoção das comunidades receptoras, movimentação da economia, ou seja, geração de emprego e renda, e valorização e conservação do meio ambiente. Porque, assim, uma das coisas que são os nossos grandes desafios hoje, por exemplo, é trabalhar um código de conduta, e isso seria maravilhoso se vocês, que são peregrinos raiz, que conhecem o negócio, pudessem ajudar sobre isso, para a gente difundir qual que é essa conduta adequada da pessoa que caminha, do cara que vai de bicicleta. Porque, às vezes, as pessoas elas estão ali por outras motivações e ela não entende qual que é o comportamento adequado que ela tem que ter naquela localidade. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de campanha para falar sobre isso, para promover isso, para ensinar essas pessoas a serem assim, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre gestão, ou seja, o Caminho da Fé, ele é um negócio social, o nosso modelo de trabalho, ele é um negócio social, ou seja, nós encaramos a administração desse produto como se fosse uma empresa, mas uma empresa social, ou seja, nós temos fonte de receita, nós temos gastos, nós temos prestação de conta, e essa engrenagem, ela circula. Nós temos normas de funcionamento, regras de como é que as coisas acontecem lá. E isso tudo se dá, aqui é uma das primeiras fotos da primeira turma, né, que saiu lá da primeira casinha onde a associação foi lá, ó, 12/2/2003, o caminho foi inaugurado nessa data, eu achei essa foto, o seu Almiro ali, ó, de bigodinho ainda bem pretinho, hoje ele está todo branquinho. Então, a história começou aqui. E eu conto, né, dentro dessa minha experiência, que o Caminho da Fé teve blocos de desenvolvimento. Cada bloco de desenvolvimento sendo desenvolvido com a capacidade das pessoas que estavam envolvidas naquele momento. Pode passar? Essa hoje é a nossa última estruturação organizacional, ou seja, o Caminho da Fé hoje está pautado à instituição. Nós temos um conselho deliberativo formado por 5 presidentes, nós temos uma diretoria executiva formada por 5 diretores, cada um numa área, nós temos uma estrutura administrativa e uma estrutura de gestão. Administrativa é escritório, né? Secretária, sistema de cadastro, atendimento de peregrino, financeiro, credencial, a relação com os parceiros. A parte da gestão, a gente olha para marketing, para comunicação, para planejamento, infraestrutura, captação de recursos, capacitação, a estrutura jurídica, operação e a manutenção da trilha. Eu faço a coordenação de todo esse processo, desenvolvendo um planejamento sempre de um ano para o outro, com projeção financeira, né? A gente precisa entender a nossa situação financeira para projetar o que a gente vai conseguir ou não fazer para o ano que vai chegar. E aí tudo está embasado dentro desse organograma. Dentro de cada item desse, ele tem os seus desdobramentos em relação às atividades que são desenvolvidas em cada tema. E tem também todos os procedimentos operacionais descritos, ou seja, quando muda alguém lá dentro, a gente treina, mas ele já tem toda a estrutura do que ele tem que fazer. A gente não fica inventando. Cada hora é uma pessoa que entra e é uma pessoa que faz do jeito que ela quer, tá? Isso em termos de instituição. Então, o planejamento estratégico hoje, ele parte do pressuposto de que a gente faz uma série de análises, nós refletimos, então eu estou sempre fazendo reunião com a diretoria e dividindo com a diretoria e até com o conselho, olha, identificamos uma situação dessa, a reflexão é essa, o que vocês acham? Como é que a gente vai resolver isso? E a gente vai fazendo isso de forma participativa, pesquisa, estudos, formação de equipe, desenvolvimento de projetos. A sustentabilidade é fundamental, sem dinheiro nada disso funciona, porque a gente sabe que a capacidade de trabalho voluntário ela é reduzida e ela é temporal, tá? Então, assim, eu acredito no voluntariado, mas eu acho que eu sou muito nova ainda para ser voluntária, então eu preciso trabalhar. Então, eu crio mecanismos para que essa instituição ela tenha sustentabilidade, pague as pessoas que trabalham e que olhem isso como um trabalho, e é por isso que a gente tem a qualidade que a gente tem. E a gente cria formas de viabilização, né? Através dos projetos, seja por captação de recurso, ou seja por projetos que definem o uso do recurso de um fundo, né, que alimenta a sustentabilidade da instituição, além daquilo que já está estabelecido nos planos de trabalho de uso de recursos das prefeituras. Quem que paga o Caminho da Fé hoje?
A gente tem recurso advindo das prefeituras, então todas as prefeituras têm uma mensalidade que é paga para a gente. A gente tem esse embasamento através de uma lei federal, que é a Lei 13.019, de 2014, que regulamenta a relação entre o poder público e o terceiro setor, no qual nós enquadramos. Então, lá, métodos operacionais, orientação e implantação de instrumentos legais, desenvolvimento de normas e procedimentos, a gente tem uma série de coisas aí que vão auxiliando no desenvolvimento desse negócio. Pode passar? Então, nosso método inicial e aprimoramento da proposta, por quê? Porque essa ideia de ter a prefeitura, de ter o território no município, na base, como um parceiro fundamental, foi criado pelo Almir e pelo Sr. Clóvis, na época, lá em 2003. O que a gente vem fazendo é aprimorar esse sistema para que ele seja eficiente e que ele não tenha quebra a cada 4 anos por troca de gestão. Então, a gente conseguiu regularizar que todos os municípios, eles têm uma lei municipal aprovada pela Câmara. Se não tem lei, a gente nem começa a conversar. Então, a gente conseguiu regularizar isso. Através da lei, a gente vai para o executivo, dialogar com o executivo daquele município para entender assim, como é que você entende que essa relação possa ser feita embasada no marco regulatório, porque é uma lei federal, não tem como não seguir. Aí o jurídico dá o feedback e a gente cria os instrumentos legais que ali vão estar estabelecidos toda a nossa relação dentro daquele período de vigência do relacionamento. Então, assim, olha um pouquinho da representatividade do caminho, e aqui eu coloquei algumas das informações que a gente tem. Então, a rede empreendedora que envolve o Caminho da Fé hoje, que são todos os pontos de apoio, pontos de apoio é desde farmácia, padaria, sorveteria, a vendinha lá da Parada do Kiko, por exemplo, ali depois de Borda. A composição são 72 municípios, ou seja, cerca de 3.500, né, 3 milhões e meio de habitantes no entorno da rota, porque o Caminho da Fé ele pega 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, 72 municípios, ou seja, a gente tem grandes centros, Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos, né? A gente tem uma região de localidades que tem centros administrativos franca, bem significantes. Então, essas portas de entrada, elas geram muita visibilidade e as pessoas utilizam ela para entrar no caminho. 2 estados, nós temos o caminho 100% sinalizado, não tem um pedaço do caminho que seja oficial, obviamente, porque a gente andou descobrindo que tem lugar aí que colocou placa do Caminho da Fé e que não está no Caminho da Fé. Então, isso também é um problema. 2.500 quilômetros sinalizados, quando a gente soma todo o ramal principal e todos os ramais. Qual é o nosso volume de fluxo em 18 anos? São 54 mil peregrinações únicas em 18 anos. São 72 mil, faltou uma L ali, de peregrinações totais. Por que 72 totais? Porque a gente tem muita recorrência. E isso de coisas que a gente tem base de cadastro, ou seja, pessoas que adquiriram suas credenciais, preencheram suas fichas e a gente alimentou o nosso sistema. Mas a gente sabe que existe um número de 40% maior em cima desse número em decorrência de um volume que a gente não tem controle do registro. De pessoas que circulam pelo caminho, que não compram suas credenciais e que fazem através de outras modalidades, ou até mesmo dentro das modalidades aceitas, mas que elas não adquirem mais. Por isso que é uma coisa que a gente também está pensando em criar outros modelos de credenciais para valorizar essas pessoas que fazem o caminho muitas vezes. Nas modalidades, né, 44% desse volume é peregrino, 56% desse volume é bicicleta. Esse número virou em 2018. A gente já tinha percebido que estava aumentando a quantidade de ciclistas e o volume de ciclistas no caminho, e ele acabou dando uma viradinha. O nosso processo de expansão, nós temos hoje 19 ramais, e a economia, num gasto médio para quem vai a pé de R$ 1.500, a visibilidade financeira impactada ao longo do caminho por 44% da representatividade é de R$ 7.920.000 no ano. Então, a gente está falando de um eixo do caminho. Vamos pegar aí, Prata Aparecida, ramal principal. 7 milhões são impactados nesse território. Isso faz uma super diferença. É um super negócio e muda a vida de muita gente. Tá? Pode passar? 5 minutos.
Isso aqui é um gráfico que mostra um pouquinho dessa nossa evolução, né? De 2015 a 2021. 2021 eu estava projetando 11 mil peregrinações. Até 8 de novembro a gente já estava com 13.900 registradas. Então, assim, eu tinha projetado isso para 22, vou ter que refazer toda a projeção porque aumentou muito o volume. Nossas comunicações, né? 3 milhões de visualizações de página, 957 mil sessões visualizadas, mais de 561 mil usuários que frequentam, 130 mil seguidores em todos os nossos canais de comunicação, ou seja, é muita gente falando sobre isso. É muita gente querendo saber sobre esse universo, né? E grupo de WhatsApp, então, não tem nem como falar, porque a gente não tem controle sobre isso. A quantidade de pessoas que tem grupo de WhatsApp falando, dando informação do caminho da fé, é absurdo. A única coisa que eu procuro difundir e disseminar é que coletem as informações oficiais nos nossos canais oficiais. Porque o que tem de gente que pega informação e repassa informação errada, depois a gente tem que vir consertando isso. Pode passar? A nossa busca pelo aprimoramento contínuo, ela está muito, pode passar? Ela está muito em função da implantação do nosso sistema de gestão de segurança. Caravaggio. Cadê o pessoal do Caravaggio? Sensacional que vocês já fizeram o sistema de classificação de percurso pela BNT, pela 21101. É difícil fazer, mas é fundamental e dá toda a diferença na qualidade da trilha, do caminho. A gente está começando a implantar isso agora, porque o caminho é muito grande, ele tem muita variável de risco. Então, a gente fez um curso com a Beta e a gente vai começar a implementar. E o sistema de gestão de segurança, ele é pré-requisito para a operação. Ou seja, pode passar? Para o pessoal que quer fazer o processo de licenciamento de operação, ou seja, para ser uma operadora, então uma assessoria regulamentada, reconhecida e indicada pelo Caminho da Fé, vai ter que fazer, ele vai ter que apresentar o seu sistema de gestão de segurança como base para análise da qualidade do trabalho que ele faz. Então, hoje nós temos 12 operadores que estão nesse processo para poder utilizar a marca e desenvolver o seu trabalho de maneira regulamentada. A gente, nesse processo de inovação, a gente estuda novas fontes de receita, melhorar a sustentabilidade para melhorar o trabalho, obviamente, senão ele fica limitado. A gente está no processo de desenvolvimento de produto, capacitação como pré-requisito da busca pela qualidade. Esse é o nosso maior desafio, né? É melhorar a qualidade dos serviços, envolver as pessoas nas comunidades para prestar um serviço de qualidade e com um básico de excelência. E o sistema de classificação da rede empreendedora, porque isso ainda está um pouquinho variável. Pode passar? E aí, essa visão de futuro, para mim, aqui, para finalizar a minha fala, e por que eu coloquei, né? O Caminho da Fé vem criando novas formas de parceria, e uma delas é com o Sistema Nacional, com a Rede Brasileira de Trilhas. Eu já vi aqui em algumas apresentações algumas identidades visuais que usam já a identidade da rede, porque a proposta é conectar o Brasil inteiro por meio de trilhos de longo curso, ligando de norte a sul, de leste a oeste, criando um sistema e não um conjunto. E aqui, o tema da Senap eu achei maravilhoso, e a gente já vinha conversando sobre isso, participei de algumas conversas, né? Do quanto é importante que as associações que falam, né, que reúnem aí os peregrinos dentro do país, pudessem falar dos caminhos do Brasil, porque a gente tem uma diversidade aqui muito grande, uma riqueza muito grande de produtos que são tão bons quanto Santiago, são tão bons quanto outras trilhas na América Latina e na Europa e, sei lá, nos Estados Unidos, né? Mas a grande diferença vai ser assim, como é que a gente lida com isso? Então, eu até coloquei assim, a construção de relações sólidas, saudáveis, viáveis e sistêmicas, para a gente encontrar um ponto onde os caminhos do Brasil, a rede, né, e eu me coloco ali como caminho da fé, como parte disso tudo, para criar esse diálogo e criar essa união em rede com todos os caminhos e para que a gente tenha representatividade enquanto uma unidade, né, e não como um conjunto. Obrigada. Obrigado, Camila. Do tempo também, estamos na Rota Paulista, né? Cronometrados. Dentro dessas exposições que nós estamos vendo sobre todos esses caminhos existentes no Brasil, talvez uma visão um pouco diferente, né, do que a gente tem visto até agora nas apresentações,
mas que serve para muitos que estão aqui, que têm caminhos, que estão estruturando caminhos, que estão se fortalecendo como caminho, uma visão profissional que é importante também, né? Isso aconteceu também no Caminho de Santiago. A gente tem, por exemplo, a proposta do Jacobeu e outros institutos que tem lá, e isso é importante para fortalecer os caminhos, deixar mais seguros, mais profissionais e mais adequados a atender os peregrinos. Nós vamos fazer uma parada agora, vou